Agora você pode fazer parte do clube de membros do Spurgeon TV. Esses são e-books já disponibilizados para os membros do canal. Todos os dias, novos e-books são adicionados junto com outros benefícios que só os membros têm. Sendo um membro, você passa a ajudar no crescimento desse ministério, tanto na quantidade do que podemos publicar, como na qualidade do material. Nosso propósito é, juntos, atingirmos o maior número de pessoas com solo escritura. Seja um membro do Spurgeon TV. A natureza da verdadeira conversão. Na primeira vez que eu falei sobre esse assunto, eu disse que o diabo produz imitações de conversão. Mas eu não tenho coragem de deixá-los com os olhos semicerrados, à semelhança daquele homem que Jesus curou inicialmente, e ele viu os homens como se fossem árvores ambulantes. A palavra é proveitosa tanto para ensinar como para redarguir. E, portanto, havendo conduzido vocês através das rochas e declives do erro tão perigoso, gostaria de guiá-los finalmente ao porto da verdade. A conversão, então, em resumo, consiste na mudança completa do coração e da vida. Vou descrevê-la rapidamente em sua natureza e em suas causas. 1. O autor da conversão é o Espírito de Deus. E, portanto, ela é chamada de a santificação do Espírito, em 2 Tessalonicenses 2, verso 13. E a renovação pelo Espírito Santo, em Tito 3, verso 5. Isto não exclui as outras pessoas da Trindade, pois o apóstolo nos ensina que devemos bendizer o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos gerou de novo para uma viva esperança, em 1 Pedro 1,3. E Cristo é mencionado como aquele que dá a Israel o arrependimento, em Atos 5,31. E é chamado de Pai da Eternidade, em Isaías 9,6. E nós somos sua semente e os filhos que Deus lhe deu, em Hebreus 2,13. Contudo, esta obra é atribuída principalmente ao Espírito Santo. E por isso é dito que somos nascidos do Espírito, em João 3, 5, 6. Portanto, a conversão é algo que supera o poder humano. Somos nascidos não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. João 1, 13. Vocês jamais devem pensar que podem converter-se a si mesmos. Se tiverem de ser convertidos para a salvação, abandonem qualquer esperança de fazê-lo segundo a sua própria força. É uma ressurreição dos mortos, consta em Efésios 2:1. Uma nova criação, consta em Gálatas 6:15 e Efésios 2:10. Uma obra de absoluta onipotência, como está em Efésios 1:19. Isto tudo não estaria fora do alcance humano se não tem nada mais do que aquilo que receberam na ocasião do primeiro nascimento, uma boa natureza, um temperamento humilde e casto e etc., estão longe da verdadeira conversão. Trata-se de uma obra sobrenatural. 2. A causa eficaz da conversão é tanto interna quanto externa. A causa interna é somente a livre graça. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou, e, mediante renovação pelo Espírito Santo, Tito 3, 5, segundo a sua vontade, ele nos gerou, Tiago 1, 18. Somos escolhidos e chamados para a santificação, e não por causa dela, Efésios 1, 4. Deus não encontra nada no homem para comover seu coração, mas encontra o suficiente para nausear o seu estômago. Ele encontra o bastante para provocar sua repugnância, porém não encontra nada para despertar seu amor. Olhe para isso mesmo, crente. Considere a respeito da sua natureza imunda, seu lixo imundo, o lodaçal que você amava, como está em 2 Pedro, capítulo 2. Contemple o seu lodo e a sua corrupção. Suas próprias roupas não o abominam, como está em Jó 9,31. Como então
a santidade e a pureza poderiam amá-lo. Assombrem-se, ó céus, diante disso. Mova-se, ó terra. Quem não precisa clamar graça, 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 como está em Zacarias 4:7. Ouçam e envergonhem-se, ó filhos do Altíssimo. Ó homens ingratos, a livre e soberana graça já não está mais em seus lábios, em suas mentes. Já não é mais adorada e admirada e recomendada por indivíduos como vocês. Pensar-se-ia que vocês não deveriam fazer outra coisa senão louvar e admirar a Deus onde quer que estivessem. Como podem se esquecer de tal graça ou desprezá-la com uma menção ligeira e formal, quando na verdade confiam e atribuem sua salvação à própria vontade de vocês? O que mais, senão a livre graça, poderia levar Deus a amá-los, a menos que a inimizade pudesse fazê-lo, a menos que a deformidade pudesse fazê-lo? Com que sentimento Pedro levanta as suas mãos e diz: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo sua grande misericórdia nos gerou de novo. 1 Pedro 1:3. Com que sentimento Paulo magnifica a livre misericórdia de Deus. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, com que nos amou, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Efésios 2, 4 e 5. 2. A causa externa. A causa externa é o mérito e a intercessão do bendito Senhor Jesus Cristo. Ele obteve dons para os rebeldes, como está no Salmo 68 e 18. E é através dele que Deus opera em nós aquilo que é agradável aos seus olhos, como está em Hebreus 13, 21. Por meio dele, todas as bênçãos espirituais nos são outorgadas nos lugares celestiais. Efésios 1:3. Ele intercede pelos eleitos que ainda não creram, como está em João 17:20. Cada convertido é fruto de sua agonia. Jamais nasceu uma criança no mundo com um fardo semelhante àquele que Cristo suportou por nós. Todas as dores que ele sofreu na cruz foram as dores do nosso nascimento espiritual. Ele foi feito santificação para nós. 1 Coríntios 1:30. Ele santificou-se a si mesmo, isto é, separou-se como um sacrifício, para que nós pudéssemos ser santificados. João 17:19. Somos santificados através da oferta do seu corpo de uma vez por todas. Hebreus 10:10. Nada mais, então, a não ser o mérito e a intercessão de Cristo, pode prevalecer diante de Deus para outorgar-nos a graça da conversão. Se você é uma nova criatura, já sabe a que deve isso: as agonias e orações de Cristo. O potrinho não busca o bebedouro, nem a criança o seio materno, com mais naturalidade do que o crente, o Senhor Jesus Cristo. E onde mais você deve ir? Se há no mundo alguém que possa fazer por seu coração aquilo que Cristo pode, então que o faça. Acaso Satanás o reivindica? O mundo o atrai? O pecado lhe faz a corte? Com que direito? Porventura foram crucificados por você? Ó cristão, ame e sirva o Senhor, enquanto você é um ser vivente aqui. 3. Um instrumento da conversão é pessoal e real. Um instrumento pessoal é o ministério. Porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. 1 Coríntios 4:15. Os ministros de Cristo são aqueles que estão sendo enviados para abrirem os olhos dos homens e os conduzirem a Deus. Atos 26:18. Ó mundo ingrato, você mal sabe o que está fazendo quando persegue os mensageiros do Senhor. Estes são os que, submetidos a Cristo, têm a tarefa de salvá-lo. A quem você censurou ou contra quem você blasfemou, como está em Isaías 37:23. Ó mundo tolo e insensato, os ministros são os servos do Deus Altíssimo,
que lhe mostram o caminho da salvação, como está em Atos 16:17. E você lhes agradece dessa maneira, como está em Deuteronômio 37:6. Ó filhos da ingratidão, de quem escarnecem, os ministros são os instrumentos que Deus usa para converter e salvar os pecadores. Será que vocês vituperam os seus médicos ou lançam os seus pilotos ao mar? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. 2. Um instrumento real é a palavra. Somos gerados pela palavra da verdade. É ela que ilumina os olhos, converte a alma e faz toda a obra necessária, como está no Salmo 19, 7 e 8, que nos torna sábios para a salvação, como está em 2 Timóteo 3,15. Ela é a semente incorruptível pela qual somos nascidos de novo, como está em 1 Pedro 1,23. Se somos lavados, é pela palavra, Efésios 5,26. Se somos santificados, é através da verdade, João 17:17. Isso gera fé e nos regenera, como está em Romanos 10:17 e Tiago 1:18. Ó irmãos santos, como vocês devem amar a palavra, pois foi através dela que foram convertidos. Vocês que têm sentido o seu poder renovador, devem dar muito valor a ela enquanto viverem. Ser sempre agradecidos pela existência dela. Devem atá-la ao pescoço, escrevê-la sobre as mãos, guardá-la no coração. Ao andarem, permitam que ela os conduza. Ao dormirem, permitam que ela os guarde. Ao acordarem, permitam que ela lhes fale, como está em Provérbios 6, 21 e 22. Digam com o salmista: nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois por eles me tens vivificado. Salmo 119, 93. Vocês que não são convertidos, leiam a palavra com diligência. Reúnam-se onde ela é poderosamente pregada. Jamais estejam numa igreja onde a palavra de Deus não é pregada, e sim aquilo que o homem gosta de ouvir. Orem pela vinda do Espírito na palavra. Levantem-se de seus joelhos para ouvirem o sermão, e após o sermão, voltem aos seus joelhos. O sermão não prosperará se não for banhado com orações e lágrimas, e coberto pela meditação. Em quarto lugar, a causa final ou fim da conversão é a salvação do homem e a glória de Deus. Somos escolhidos para a salvação através da santificação, como está em 2 Tessalonicenses 2,13, chamados para que sejamos glorificados, como está em Romanos 8,30, mas especialmente para que Deus seja glorificado, Isaías 60, verso 21, para que anunciemos seus louvores, 2 Pedro 2,9, e frutifiquemos em boas obras, Colossenses 1,10. Ó cristão, não se esqueça da finalidade do seu chamado. Deixe a sua luz brilhar, a sua lâmpada queimar. Permita que seus frutos sejam bons, abundantes e sazonados, como está no Salmo 1,3. Que os seus intentos coincidam com os de Deus, para que ele seja engrandecido em você, como está em Filipenses 1,20. Em quinto lugar, o assunto da conversão é o pecador eleito. E isso em todas as suas partes e poderes, membros e mente. Aos que Deus predestinou, a esses, e somente a esses, também chamou. Romanos 8,30. Ninguém vem a Cristo por chamado próprio, nem vai a Ele porque crê. Somente o seu rebanho, aquele que o Pai lhe deu, como está em João 6,37 e 44. O chamado eficaz coincide com a eleição eterna, como está em 2 Pedro 1,10. Você está começando pelo lado errado se perguntar, em primeiro lugar, a respeito de sua eleição. Prove sua conversão e daí jamais duvide de sua eleição. Se você ainda não pode prová-la, inicie uma volta veraz e completa. Quaisquer que sejam os propósitos de Deus, os quais são secretos, estou certo de que suas promessas são fiéis.
Com que desespero os rebeldes argumentam. Se eu sou eleito, serei salvo, não importa o que eu faça. Caso contrário, estarei perdido, faça o que fizer. Pecador perverso, você começa onde deveria terminar. Acaso a palavra não está diante de você? O que diz ela? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. E mais, se mortificardes as obras do corpo, vivereis. Crê e serás salvo. Atos 3,19, Romanos 8,13 e Atos 16,31. O que pode ser mais claro? Não fique discutindo sobre a eleição, mas disponha-se a arrepender-se e a crer. Clame a Deus pela graça da conversão. As coisas reveladas lhe pertencem. Ocupe-se com elas. Como já bem disse alguém, aqueles que não se alimentam da carne e da palavra ficarão sufocados com os ossos. Quaisquer que sejam os propósitos de Deus, estou certo de que suas promessas são verdadeiras. Quaisquer que sejam os decretos do céu, estou certo de que se eu me arrepender e crer, serei salvo. E se não me arrepender, serei condenado. Isso não seria um chão seguro para você? Ou você ainda quer se perder? Mas particularmente, esta mudança de conversão estende-se ao homem na sua totalidade. Uma pessoa carnal pode ter alguns fragmentos de boa moralidade, mas jamais será completamente boa. A conversão não é o simples reparo de um velho edifício, porém, ela o derruba por completo e edifica uma nova estrutura. Não se trata de um remendo de santidade, mas, no caso do verdadeiro convertido, a santidade é tecida em todas as suas capacidades, princípios e práticas. O cristão autêntico é, por assim dizer, uma nova estrutura, desde os alicerces até o telhado. Ele é um novo homem, uma nova criatura. Todas as coisas se tornaram novas. 2 Coríntios 5:17. A conversão é uma obra profunda. É uma obra no coração. Ela produz um novo homem no novo mundo. Ela se estende ao homem inteiro, à mente, aos membros e a todos os aspectos da sua vida. A mente. A conversão modifica a balança do julgamento de forma que Deus e sua glória excedem o peso de todos os interesses carnais e mundanos. Ela abre os olhos da mente, derruba as escalas de sua ignorância nativa e conduz os homens das trevas para a luz. O homem que antes não via perigo em sua condição, conclui agora que está perdido e acabado para sempre, como está em Atos 2:37, a menos que seja renovado pelo poder da graça soberana. Ele, que anteriormente pensava que havia pouco prejuízo no pecado, agora o vê como o pior dos males. Ele vê a irracionalidade, a injustiça, a deformidade e a imundícia do pecado, de modo que fica aterrorizado diante dele, sente aversão e horror a ele, foge dele e, até mesmo, abomina-se a si mesmo por causa dele, como está em Romanos 7:15, Jó 42:6 e Ezequiel 36:31. Aquele que podia ver um pouco de pecado em si mesmo e não via necessidade de confissão, agora vê a podridão do seu coração e desesperada e profunda poluição de toda a sua natureza. Ele grita: impuro, impuro, Senhor, purifica-me com isopo, lava-me completamente. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ele se vê completamente imundo, corrompido, tanto na raiz como nos galhos, como está no Salmo 14:3 e em Mateus 7:17 e 18. Ele escreve impuro sobre todas as suas partes, poderes e feitos, como está em Isaías 64:6 e Romanos 7:18. Descobre os cantos imundos que jamais notou e vê a blasfêmia, o roubo, o assassinato e o adultério que há em seu coração, os quais ele antes ignorava. Até então, não via atração nem formosura em Cristo, nenhuma beleza para que pudesse desejá-lo.
mas agora encontrou o tesouro escondido e venderá tudo para adquirir este campo. Cristo é a pérola que ele procurava. Agora, de acordo com esta nova luz, o homem possui outra mente, outro julgamento, diferente daquilo que ele possuía anteriormente. Agora, Deus está inteiramente com ele. Não há ninguém no céu nem na terra com ele. Na verdade, ele o prefere a tudo que há neste mundo. Sua graça é a sua vida. A luz do seu rosto é mais que o trigo, o vinho e o óleo. Os bens que ele anteriormente buscara e sobre os quais pusera o seu coração, como está no Salmo 4, 6 e 7. Um hipócrita pode submeter-se a um consenso geral de que Deus é o bem supremo. De fato, pelo menos alguns dos mais sábios pagãos têm descoberto isso. Mas nenhum hipócrita vai tão longe, a ponto de olhar para Deus como o mais desejável e conveniente bem para ele, a cujo bem pode se sujeitar completamente. Esta é a linguagem do convertido. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. A quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem o deseje, além de ti. Lamentações 3, 24 e Salmo 73, 25 e 26. A conversão modifica a inclinação da vontade, tanto quanto aos meios, como quanto ao fim. As intenções da vontade são alteradas. Agora o homem tem novos alvos e projetos. Agora ele almeja Deus acima de tudo, e não deseja nem planeja coisa alguma neste mundo, senão que Cristo seja engrandecido nele. Considera-se mais feliz assim do que com tudo o que a terra pudesse lhe oferecer, desejando apenas ser útil a Cristo e glorificá-lo. O alvo a que ele aspira é este, que o nome de Jesus possa ser engrandecido no mundo. Querido, você ouve isso sem se perguntar se é assim que ocorre com você? Faça uma pausa e examine-se a si mesmo. A escolha também é modificada. Escolhe Deus como sua bem-aventurança e Cristo e a santidade como meios para conduzi-lo a Deus. Escolhe Jesus como seu Senhor. Ele não é meramente forçado pela tempestade em direção a Cristo, nem se aposta de Cristo por simples necessidade, mas ele o faz espontaneamente, porque o Espírito mudou o seu coração, o regenerou. Sua escolha não é feita sob terror, como no caso de uma consciência aterrorizada ou de um pecador moribundo que aparentemente faria qualquer coisa por Cristo só porque está com medo, na hora de morrer, de ir para o inferno. No entanto, ele faria isso só aceitando para não ir para o inferno que teme. Mas o verdadeiro convertido resolve deliberadamente que Cristo é a melhor escolha e o prefere a todos os bens deste mundo, ainda que pudesse desfrutá-los enquanto vivesse, como está em Filipenses 1, 23. Outro sim, abraça a santidade como sua vereda. Não se submete a ela por necessidade, mas porque tem prazer nela e a ama. Pois escolhi os teus preceitos. Salmo 119, 173. Ele toma os testemunhos de Deus, não como um jugo pesado, porém como uma herança, sim, uma herança eterna. Ele os considera não como uma escravidão, mas como uma felicidade. Não são suas travas, mas são seus tônicos, como está em 1 João 5, 3, Salmo 119, 14, 16 e 47. Ele não apenas suporta, mas toma alegremente o jugo de Cristo. Ele não aceita a santidade como o estômago aceita o remédio amargo, que o homem prefere tomar para escapar à morte, mas como o homem faminto aceita a comida gostosa. Não há tempo que passe tão docemente para ele, quando só como o tempo que gasta nos exercícios da santidade. São seu alimento e elemento, o desejo de seus olhos e a alegria de seu coração. Pergunte à sua consciência se você é esse homem. Oh, que homem feliz é você,
se for este o caso. Todavia, certifique-se de ser meticuloso e imparcial nesse autoexame. A conversão muda a inclinação dos sentimentos. Estes correm no novo canal. O Jordão agora tem o seu curso recuado e as águas correm ao contrário do curso natural dos outros homens. Cristo é a esperança do cristão. Ele é o seu prêmio. Aqui está o seu olho, aqui está o seu coração, e feliz está por lançar tudo ao mar, tal como faz o mercador na tempestade, quando está prestes a perecer, para que possa preservar sua pedra preciosa. Sua principal ambição não é o ouro, e sim a graça. Ele anseia por ela, procura-a como a prata e busca-a como um tesouro escondido. Prefere a graça à grandeza. Prefere ser o mais santo dos homens sobre a terra a ser o mais culto, ou o mais famoso, ou o mais próspero. Enquanto era carnal, dizia: se eu pudesse ser considerado em grande estima, estar rolando em riquezas e nadando em prazeres. Se minhas dívidas fossem pagas, nada faltando a mim e a minha família, então eu seria um homem feliz. Mas agora a linguagem é outra. Diz o convertido, se eu pudesse subjugar os meus pecados, se tivesse a graça numa tal medida e a comunhão com Deus, ainda que fosse pobre e desprezado, não me importaria, mas me consideraria um homem abençoado, o homem mais feliz do mundo. Querido, seria essa a linguagem da sua alma? Suas alegrias foram mudadas. Regozija-se no caminho dos testemunhos de Deus, tanto quanto em todas as riquezas. Deleita-se na lei do Senhor, na qual antes ele tinha pouco interesse. Não tem satisfação que supere os pensamentos de Cristo, o gozo de sua companhia e a prosperidade do seu povo, a Igreja de Cristo. Suas preocupações foram modificadas. Antigamente, estava ansioso, estava à mercê do mundo, e qualquer fragmento de tempo livre era suficiente para sua alma. Agora, seu clamor é: que é necessário que eu faça para me salvar? Atos 16:30. Sua grande preocupação é ter certeza da salvação de sua alma. Como ele bendiria alguém que pudesse tirar-lhe todas as dúvidas a esse respeito. Seus temores já não são tanto sofrer como pecar. Outrora, ele não temia nada senão a perda de sua posição ou sua reputação. Nada lhe parecia tão terrível quanto a dor, ou a pobreza, ou a desgraça. Agora, isto nada representa para ele em comparação com a desonra ou a insatisfação de Deus. Com que cuidado ele anda para não cair numa cilada. Olha para todos os lados, tem seu olhar sobre o seu coração e está constantemente vigiando para não cometer pecados. Pensar em perder o favor de Deus quebranta o seu coração. Isto o aterroriza como sua maior desgraça. Nenhum pensamento o machuca tanto como o da possibilidade de ficar separado de Cristo. Seu amor tem um novo curso. Meu amor foi crucificado, diz Inácio, referindo-se a Cristo. Tal é o meu amado, exclama a esposa, em Cantares de Salomão 5:16. Quão frequentemente Agostinho derrama seu amor sobre Cristo. Não consegue encontrar palavras suficientemente doces. Permite que eu te veja, ó luz dos meus olhos. Vem, ó alegria do meu espírito. Permite que eu te contemple, ó regozijo do meu coração. Permite que eu te ame, ó vida da minha alma. Manifeste-se para mim, ó meu grande prazer, meu doce conforto, ó meu Deus, minha vida e toda a glória da minha alma. Permite que eu te encontre, ó desejo do meu coração. Permite que eu te toque, ó amor da minha alma. Permite que eu te abrace, ó noivo celestial. Permite que eu te possua. Suas tristezas têm agora uma nova saída, como está em 2 Coríntios 7, 9 e 10. A visão de seus pecados, a visão de Cristo crucificado, coisas que dificilmente o comoviam, quão profundamente tocam seu coração agora.
Ferve seu ódio e queima sua ira contra o pecado. Não tem paciência consigo mesmo. Acusa a si mesmo de tolo, de animal e considera qualquer qualificação boa demais para si próprio, toda vez que sua indignação se levanta contra o pecado, como está no Salmo 73, 22 e Provérbios 30, verso 2. Outrora poderia espojar-se no pecado com muito prazer, mas agora abomina o pensamento de voltar a ele, tanto quanto abomina o pensamento de ajuntar o vômito mais nojento, de voltar ao vômito e se alimentar dele. Comungue com seu próprio coração, atente para o curso geral de seus sentimentos e verifique se eles são direcionados a Deus em Cristo, acima de todas as outras preocupações. Na verdade, mudanças súbitas e fortes de sentimento são próprias dos hipócritas, especialmente daqueles que têm temperamento colérico. Por outro lado, os santificados não sofrem, geralmente, uma agitação consciente dos sentimentos, tendo o temperamento mais calmo, frio e sóbrio. A coisa principal é descobrir se raciocínio e vontade estão firmemente determinados a favor de Deus, acima de todas as outras coisas, quer reais ou aparentes. Se de fato é assim, e se os sentimentos seguem sinceramente sua escolha e conduta, embora não tão forte e profundamente como seria desejável, então não há dúvida de que a mudança é salvadora. Venha se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha-me se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz, minha paz darei. Venha-me na dor sem fim, e eu darei paz, darei minha paz. Acalmar tuas águas e falar ao coração. Tome meu fardo, te darei a